louvor. Todo domínio está nas mãos do Senhor, né? Nós louvamos a Deus porque o Senhor nos proporcionou para nós esse momento que podemos estar mais uma vez na casa do Senhor. Eu sempre lembro daquela parte quando o salmista Davi expressar gratidão, ele diz: alegrei-me quando, como se me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Então, essa é a alegria que nós temos em nosso coração, de receber os nossos irmãos, de estarmos presentes na casa do Senhor, como a irmã Marcela, juntamente com o Ministério do Louvor, já apresentou os nossos visitantes, que eles sejam bem-vindos à casa do Senhor, né? De maneira muito harmoniosa, com alegria em nosso coração, é que nós contemplamos realmente a magnitude do poder desse Deus, não é? Se fosse por nós, certamente aqui nós não estaríamos, mas é pela misericórdia do Senhor que nós fomos alcançados, é que aqui nós estamos. Então, é maravilhoso nós podermos estar na casa do Senhor. Queridos, nessa semana que se inicia, nós vamos ter a nossa semana de oração, né? Eu quero convidar todos os nossos irmãos para se esforçarem um pouco e vir até a casa do Senhor para nós orarmos. Segunda, terça-feira nós teremos 2 cultos terça-feira. De manhã, pela manhã, 6 horas da manhã, tem algumas pessoas que toda terça-feira sempre estão aqui, orando, né? Se você não puder vir, como nós já temos falado, e ficar o tempo todo aqui, a partir das 6 horas da manhã a porta já está aberta. Você pode entrar, fazer a sua oração e retornar para o seu trabalho ou para a sua casa, sem problema. Mas a porta permanece aberta até às 7 horas da manhã, tá? Então você é convidado. Então, segunda-feira também nós teremos oração, terça também nós teremos oração. Essa semana, eu não sei porquê, quero que as nossas irmãs da igreja não nos levem a mal, não é que nós estamos fazendo uma seleção. Mas essa semana, quando eu comecei a fazer esse cara ali, eu coloquei os homens vão me dirigir para a operação a semana toda, as irmãs ficam chateadas, não, né? Eu creio que vai dar maior apoio. Mas esse trabalho não é o trabalho dos homens, não, é o trabalho de todos, sabe? Então, segunda-feira nós temos, cada dia nós vamos ter um conferencista diferente aqui ao decorrer dessa semana. Aí você vem, porque é importante a sua presença. Segunda-feira, nosso irmão Alessandro, na terça-feira, nosso irmão Antônio, na quarta-feira, o pastor, na quinta-feira, o irmão Hamilton, na sexta-feira, o irmão Edson, e no sábado, encerrando, o nosso último conferencista, o irmão Carlos Levi. Tá bom, queridos? Então, esses são os nossos irmãos que vêm para prestigiar, porque é importante. Puxa, ele não deu tempo de escalar o Taza, mas na próxima você vai estar, né? Pois não? Na segunda-feira, amanhã, às 18 horas, as mulheres estarão reunidas para fazer uma visita lá na Caixa de Skate. Tá. Olha, irmãos. Irmãs, vocês vão lá, mas vem comigo, queridos. Porque se vocês pedem a bênção aqui da segunda-feira aqui também, tá? Vocês vão lá, abençoam a vida da irmã Ziene e vem correndo para cá que às 7h30 vão estar as portas abertas para que a gente possa cultuar o nome do nosso Deus. Queridos, antes de nós apresentarmos uma pessoa muito especial também, que está no nosso meio, né? Antes eu quero dizer uma coisa para os irmãos, fiquem atentos. Essa semana de oração, nós vamos nos empenhar e orar pelo aniversário da nossa igreja, que eles são 40 anos, anunciando, pregando, vivendo o Evangelho de Cristo aqui em Ouro Verde. É uma alegria muito grande chegar a essa comemoração de 40 anos, na verdade. Nós vamos ter apresentação aqui muito boa. Temos o irmão Tato Henrique, que é um cantor, ele vai estar aqui apresentando nosso trabalho no sábado. Né? No sábado mesmo nós teremos também, junto com o pastor Zé Filho, que é o nosso coordenador, ele vai estar trazendo o recado da palavra de Deus. Uma equipe de louvor vai vir junto com ele para cantar também. O ministério da nossa igreja vai fazer a abertura do nosso trabalho, apresentando o nosso trabalho também, né? Então vai ser uma festa muito linda. E para completar a nossa festa, no domingo nós teremos a celebração também do nosso culto no domingo de manhã. Aproveitar o pastor Sandro, que vai vir lá de Coronel Fabriciano, ele é o presidente da nossa Convenção Batista Mineiro. E pela primeira vez ele vem para cá, para essa região aqui, e vai passar o domingo conosco, de manhã
Nós vamos ter batismo logo em seguida, ele vai estar conosco também, e à noite vai encerrar essa parte dessa festa que nós vamos estar comemorando nossos 40 anos. Então, é importante nós nos empenharmos, o cartaz está pronto, eu creio que a partir de amanhã vai chegar na mão dos irmãos os convites para que possam distribuir, convidar, né? Eu já disse que a menina chegou para dizer, pastor, posso convidar as minhas amigas? Falei, pode, pastor, são muitos, vai encher a igreja, não tem problema não. Nós que somos membros da igreja, vamos ficar lá fora se for preciso, mas os visitantes é interessante também estar aqui, tá, querido? Nós agradecemos a Deus por isso. Então, querido, mas a palavra de Deus, antes de trazermos até aqui à frente, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 15 até o versículo 17, diz assim: e traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-os. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará no reino dos céus, né? Então essa noite, embora a Luísa já veio aqui em outras vezes, mas junto com o seu papai, com a sua vovó que ali está, né? É a primeira vez que a família está toda reunida. E nós queremos convidar essa linda família para que venha aqui à frente, para nós fazermos assim a apresentação da Luísa ao nosso Deus, né? Tá, queridos? Então, pode vir toda a família, Lucas, sua mãe, as crianças, a outra vovó também. Podem vir, vem mesmo. É interessante, olha que maravilha, não é? Quando nós lemos esse texto, fala o seguinte: primeiro eu quero fazer uma oração pelos pais, que aqui está. Eu sei que essa alegria que tem no coração do Lucas, né, no coração da Estela, da Laurinha, e também da Laurinha, né, Laurinha? Laurinha ela nasceu na época da pandemia, e ela falou assim: eu gostaria que ela se apresentava também, né? Que maravilha, né? Apresentar o Senhor. E eu vou orar junto com ela primeiro, tá bom? Tá bom assim? Sobe aqui um pouquinho perto do pastor aqui. Laurinha é uma moça muito especial. Outras gente, outra pessoa da família quiser vir, pode vir também, vem, todos são convidados a vir, pode vir. Tá? E a Laurinha falou comigo que ela está cuidando muito bem da irmã dela. Não está cuidando bem? Tá? Então, é isso aí. Então nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus e Pai, por este momento tão especial. Ó Deus, a vida da Laurinha, ó Deus, que seja o privilégio de ser apresentado também ao Senhor neste momento. Pai, nós consagramos a vida dela, a vida da sua mamãe, a vida do seu papai, a vida dos seus parentes, avós. Ó Deus, que a sabedoria dos céus esteja presente na vida de cada um deles. Pois nós oramos e dedicamos e consagramos a vida da Laurinha ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Laurinha? Amém? Sim. Amém. Tá. Mas aí eles aqui na frente, não vamos sentar agora não, por favor. Então, nós olhamos e vemos aqui, ó. Uma coisa muito interessante. Quando Jesus disse, deixai ver a mim as crianças, sabe por que, queridos? Quero só fazer uma pergunta aqui. Você acha que a Luísa, ela sabe pedir, mas ei, como a Laurinha, quando está querendo comer alguma coisa, ela vem parar o armário, até pega, né? Vai na geladeira, abre. Eu já presenciei ela abrir na geladeira, já pegando um litrinho d'água, bebendo, né, e tal, ela sabe fazer essas coisas. Mas Luísa não. Luísa precisa de cuidado muito especial. Quando ela quer alguma coisa, ela chora, porque ela está com fome, está com sede, está querendo beber alguma coisa, então ela chora. E alguém vê, porque tem que oferecer algo para ela. Jesus olha para isso e vê essa necessidade de apresentar e fala assim: olha,
Quem fizer comum dessas crianças, certamente não entrará no reino dos céus. Sabe porque o reino dos céus, ele é dessas crianças. E aí nós temos uma grande responsabilidade, o Lucas, porque quer ver as suas filhas crescendo e crescendo bem na presença do Senhor, não é verdade? Serem boas pessoas para que o futuro que as espera, e o futuro é agora, não é, vovó? Não é mesmo? O futuro é agora, já chegou na vida delas. Estão vivendo esses momentos, entendeu? De necessidade de cuidados. Mas vai haver um tempo que elas vão ter e fortalecido aquela experiência de apresentar ao Senhor, de ter algo para oferecer para aqueles que virão de uma nova geração. Assim aprove o Senhor. Eu quero convidar essa igreja para que fique de pé agora, que nós vamos orar, dedicando, consagrando a vida dessa menina tão linda, da Luísa, né? Quero que leve um pouquinho nome, né? Para que Deus esteja abençoando ainda mais. Eu vou pegar eu não peguei ela ainda. Eu vou pegar agora. Posso deixar ela cair? Deixa não. Nós queremos, Senhor, nessa noite, dedicar a vida da Luísa ao Senhor. Que o teu Santo Espírito Santo, ó Deus, venha cuidar a cada dia da vida dela. E que, ó Deus, os seus papais, todos nós, irmãos em Cristo, tenhamos a sensibilidade de cuidar a cada dia, Deus e Pai. Que a Luísa, ó Deus, ela possa crescer não só na estatura física, mas também no conhecimento da tua palavra. Neste mundo, ó Deus, tão cruel e difícil, que nós temos visto com os nossos olhos e até mesmo vivenciado com a nossa própria vida. Nós consagramos e dedicamos ao Senhor neste momento, e que ela cresça para a honra e glória do teu santo e bendito nome, não só hoje, mas para todo sempre, que todo o povo de Deus diz. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Queridos, mas nós vamos agora abrir as nossas Bíblias e a palavra de Deus. Em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. É um texto bastante conhecido, né? E que nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu queria pensar a respeito deste exemplo de cuidado de Deus na vida de alguém que dedicou a sua vida ao Senhor. Vai para pensar a respeito disso. Exemplo de uma vida que, em meio às lutas que estava enfrentando, mas dedicou a sua vida também ao Senhor, e as respostas vieram. Tá, queridos? Então, vai para pensar a respeito disso, porque é muito interessante o que diz a palavra de Deus dentro deste texto que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede
vasos emprestados e a todos os teus vizinhos vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre teus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e eles a enchiam. E sucedeu que, cheio que fazia os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda mais vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Pai, nós dedicamos as nossas vidas ao Senhor e consagramos as nossas vidas a Ti. Fala aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, pois nós queremos ouvir somente a Tua voz. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se sentar, queridos. Podeis se sentar. Queridos, um exemplo a ser seguido. Quando nós olhamos para esse texto e vemos, todos nós passando por momentos difíceis, podemos aprender com essa mulher como enfrentar o dia mau. A palavra de Deus, no texto que nós lemos, fala assim que ela era uma mulher das mulheres dos filhos do profeta. Certamente, aqui ao fazer essa declaração, a palavra de Deus está mostrando uma coisa muito interessante. O seu marido era um homem que temia a Deus. E o profeta, ao passar por ali e anunciar as boas novas, ao qual estava mostrando ao seu povo, certamente ele era aquele que seguia a palavra vinda de Deus através dos profetas. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse Deus, se queremos realmente um milagre na nossa vida, se queremos algo que vem da parte de Deus, se queremos que o nosso coração seja confortável, certamente nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus, naquilo que nós prestamos desde que entramos aqui, o nosso culto ao Senhor. Com sinceridade nós apresentamos a Deus tudo aquilo que vem da parte dele, e nós queremos retribuir com o nosso louvor, a nossa adoração, porque tudo aquilo que ele requer de nós não é nenhum sacrifício. Ele quer que nós o curvemos diante dele, nos prostramos diante dele e apresentamos a nossa adoração somente a ele. Porque toda honra e toda glória, todo louvor que é devido, devemos apresentar ao nosso Deus. Então, queridos, certamente aquela mulher, ela tinha esse conhecimento, tinha esse ensinamento e vivia servindo também ao Senhor. O seu marido, certamente, ele percorria os lugares por onde os homens de Deus ali estavam. Quando fala de Eliseu, certamente no início do seu ministério, outros profetas que passaram ali, quanto Elias, certamente aquele homem tinha um conhecimento que aquela verdade que ele transmitia eram profetas, homens enviados de Deus, para trazer boas novas ao seu povo. E todos aqueles que criam iam certamente sendo abençoados pelo Senhor. Nessa noite, quando aqui estamos anunciando o Evangelho, como nós falamos nesses 40 anos, que a palavra de Deus tem sido propagada aqui em Ouro Verde, através da Igreja Batista Betel, certamente esse aprendizado que nós temos da palavra de Deus em transmitir esse compromisso que nós temos com o Senhor, sem diminuir as outras denominações, as outras igrejas, mas essa é a parte ao qual o Senhor incluiu a nós, como seu povo, de testemunhar essa verdade que já foi aplicada em nossos corações. E certamente vindo os problemas, as lutas que nós haveremos de enfrentar. Se Deus não estiver presente em nossa vida, certamente os dias serão mais difíceis. As lutas poderão nos sucumbir. Os problemas poderão levar-nos à derrota. Mas, todavia, se nós confiarmos plenamente no Senhor, certamente, ainda que venham os dias maus, certamente nós devemos confiar, porque Deus é aquele que pode trazer o alívio para cada um de nós. Devemos confiar plenamente naquilo que somente Deus pode fazer. Sabe, queridos, quando nós olhamos no compartilhar, eu queria destacar algumas coisas, compreendendo e aceitando a soberania de Deus. O marido era um homem piedoso,
temente, e de repente morre. E ela não questiona o caráter de Deus com intermináveis porquês. Muitas vezes é necessário perder aqui para ganhar na eternidade com Deus. Deus está no controle e sabe o que fazer. Não é verdade? Há lamentos, há choro, há muitas coisas que certamente traz tristeza para nós. Aquela mulher, ela poderia estar, logicamente, deveras muito triste, porque ela tinha apenas 2 filhos. Imagine aquela situação que aquela mulher vivia. O seu marido deixou uma dívida. Aquilo quer dizer que ele comprou fiado e não pagou. Naquele tempo, ou até mesmo no tempo que nós vivemos, às vezes você chega em um comércio e ainda tem aquele caderno de anotação. Tem alguns lugares que tem assim, né? Lá em Atalaia mesmo tem um armazém que você chega lá, você compra o que você quiser e simplesmente, se você tem bom crédito, você compra aquele mês e paga, para que no mês seguinte, quando você pagou aquela conta, você tenha um crédito para comprar ao decorrer de todo aquele mês. Quando eu leio esse texto e fico a meditar na dívida que aquele homem deixou, certamente ele era um homem caprichoso, trabalhador, tinha lá os seus afazeres. Talvez ele tinha pago a quantia do armazém, mas ainda estava a casa abastecida, porque ainda ela tinha na sua casa uma botija. Já parou para pensar? E aquela mulher estava preocupada, porque acabando aquela botija, a botija certamente ela não tinha mais condições de comprar, porque o seu marido já tinha morrido. E aquelas pessoas na qual tinha dívida, tinham o direito de tomar, até mesmo os seus filhos levarem como escravo, para que pudessem pagar aquela dívida. E aquilo deixava aquela mulher assustada. E quando nós olhamos para isso, vemos que aquela mulher precisava de um milagre na sua vida. Mas em quem confiar? Em quem compartilhar aquilo que ela tinha necessidade? Eu fico a pensar, queridos, quando eu morei em Atalaia, tinha um moço que morava ao lado da casa pastoral, e aquele moço ele não gosta de crentes, ele não gosta de pastor, e ele não me conhecia, e quantas vezes que ele desferiu palavras quando ele estava um tanto embriagado, parece que ele bebia para que ele achasse que aquilo que ele tinha que proferir contra mim pudesse ter coragem para fazer aquilo. E em outras ocasiões, quando ele chegava, certamente ele chegava batendo e apontando para a minha casa, despertando os vizinhos para denegrir a minha imagem, sem nunca sequer ter tido uma palavra comigo. Tinha poucos dias que eu morava lá. E aquilo foi me incomodando. E eu comecei a orar, falei, eu preciso que conversar com esse moço. Mas eu não vou conversar quando ele estiver embriagado. Mas, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa conversar com ele. Então, um determinado dia, eu me levantei bem cedo e sentei bem próximo da casa dele, que era do lado da minha casa. Sentei ali, quando ele abriu a porta, que ele veio para ficar comigo. Eu comecei a conversar com ele, disse, bom dia a você, bom dia. E eu comecei a conversar com ele, e falar com ele, olha, eu sou o seu vizinho que estou morando aqui, entendeu? E eu queria te pedir um favor, sabe por quê? Porque a minha maior preocupação é o melhor amigo que eu tenho e tudo aquilo que eu preciso é no vizinho ao meu lado. Se eu passar mal, certamente eu vou bater na sua porta para te pedir socorro. E se você me negar essa ajuda, certamente eu vou passar por algum aperto. E vice-versa, eu estou aqui para ser seu amigo, seu companheiro. Né? E conversei com ele, sabe o que aconteceu? Ele tornou-se meu amigo e nunca mais ele desferiu palavras para denegrir a minha imagem. Não falava mais nada, mas sempre cumprimentava, bom dia, pastor, e sempre conversando, e vivia ali 5 anos ao lado dele ali, nunca mais ele desferiu palavras contra a minha pessoa. Quando eu olho para essa mulher, eu fico pensando que ela era de bem com a minha. Embora ela estava passando as suas dificuldades, mas os seus vizinhos eram os seus amigos. Sabe, queridos, é um retrato muito interessante porque nós precisamos de ter boa amizade com os nossos vizinhos. Imagina a nossa igreja, que ela é implantada aqui nesse lugar há 40 anos, se ela não tiver amizade com a nossa sociedade, com as pessoas que nós convivemos todos os dias, o que será da nossa igreja? Certamente a nossa botija vai estar sempre vazia. Talvez nós vamos ter até em reserva muito mais ali, mas vazia. Uma botija vazia, ela vale pouco. Mas se ela estiver cheia, certamente ela dá um lucro muito bom para aqueles que têm as suas botijas. E certamente aquela mulher tinha essa preocupação, porque o azeite era algo muito importante e precisava de tempo grande e bastante sobre a sua casa. E nós olhamos e vemos, querido, esse comprometimento com tudo aquilo que nós vemos.
por saber que o seu marido era um homem piedoso. Sabe por quê? Porque ele convivia bem com seus vizinhos e tinha certamente algo de essencial para a sua vida, algo que chamava atenção dos seus amigos, dos seus vizinhos. E ele sabia que aquele moço tinha morrido, porque certamente no seu velório, ali eles estavam para velar o corpo daquele homem. Assim também é nos nossos dias, quando nós sabemos que alguém morre, nós vamos lá para dar uma palavra de solidariedade, de amizade, demonstrar o nosso carinho, certamente não pelaquela pessoa que morreu, mas pelos filhos, pelos netos, pelos pais, por aqueles que ali estão, pelos amigos que estão a despedir daquilo ali. E nós olhamos e vemos esse compreendendo e aceitando a soberania de Deus. Sabe por quê? Nada fugiu do controle de Deus, tudo estava no controle do Senhor. E aquela mulher tinha um pouco de conhecimento disso. Quando nós olhamos dentro do texto da palavra de Deus e vemos, e uma mulher, das mulheres do filho do profeta, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Se nós queremos um milagre de Deus na nossa vida, o primeiro fator importante que eu vejo aqui dentro da palavra de Deus, que queremos receber este milagre, é temer a Deus, porque é o princípio de todas as coisas. Amém, queridos? Se nós tememos a Deus, certamente nós vamos confiar naquele que nós tememos. Temer aqui não é ter medo de Deus, mas confiar no poder e na sua soberania, porque Ele pode todas as coisas. E nós olhamos e posso, o apóstolo Paulo refere, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós olhamos e vemos que aquela mulher, ela sabia que ela tinha grandes necessidades, mas ela confiava que Deus não iria deixá-la passar por grandes decepções. E tudo que era a sua grande preocupação era justamente os seus filhos, né? E ela os protegia e queria vê-los bem. E certamente, ao ir no caminho certo, na direção certa, às vezes, querido, nós estamos passando por lutas, por algumas aflições, até mesmo por alguns problemas, lutas que nós enfrentamos e às vezes não sabemos o que fazer, mas precisamos buscar esse socorro. E às vezes procuramos socorro na pessoa errada, vamos em alguém que não pode nos ajudar. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, diz a própria palavra de Deus. Então, por que não ir a Ele e clamar ao Senhor para que Ele possa nos responder e nos atender? Aquela mulher sabia que aquele homem de Deus, Eliseu, porque ele era um homem também, um profeta vindo de Deus, ungido pelo Senhor, para propagar e dar a esperança àquele povo que estava ali sem nenhuma esperança. Na hora certa, no momento certo, na hora exata, Eliseu está passando por ali. E ela vê a oportunidade de desfrutar da sua própria fé e confiar que o homem de Deus podia clamar a Deus e assim acontecer algo que pudesse dar a ela a absolvição daqueles problemas que ela estava enfrentando. Então, queridos, quando nós olhamos e vemos a respeito disso, em segundo, levantando-se e partindo para a luta. A beira do túmulo não é o seu lugar. A tendência de muitas pessoas, quando enfrentam situações de perda, é se deprimir, se fechar, se deixar vencer por um sentimento de revolta. A perda de alguém ou de algo não pode fazer o trem da vida parar em sua viagem. A vida tem que continuar, apesar das perdas. A vida tem que continuar. Aquele marido dela já partiu, já não estava ali mais. Em meio aos outros problemas que ela estava enfrentando, ela tinha que procurar solução. Porque há barreira para vencer. E ela não poderia ficar ali simplesmente a reclamar, porque senão ela perdia os filhos e perdia a sua saúde, perdia a sua força e certamente ela não venceria. Então, queridos, se ficasse lamentando perto do túmulo do seu marido, e as pessoas iriam fugir dela, mas não, ela começou a buscar solução para os seus problemas. Sabe, queridos, por que fazendo a pergunta? Em quem você tem que confiar a sua vida? Talvez a sua vida vai tudo bem, não é verdade? A saúde vai bem, o seu casamento vai bem, né? A sua convivência está tudo bem, graças a Deus, não é? O seu trabalho, está tudo muito bem. Mas está faltando alguma coisa? A palavra de Deus diz que um dia um homem chegou diante de Jesus e ele tinha muitos bens, ele tinha tudo, não é verdade? Ele estava vivendo aquela vida miserável que aquela mulher estava passando lá. Embora ele conhecia também a mesma situação que aquela mulher estava vivendo, ele conhecia.
Se o reino de Deus estava presente na vida daquela mulher, aquele homem ele tinha muitos bens, conhecia a palavra, mas vivia distante dela. Jesus falou assim: você vai lá e vende tudo que você tem, reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue. Aquele homem saiu triste, porque tinha muitas riquezas, muitos bens. Ele podia compartilhar aquele momento com alguém que estivesse necessitado, mas a palavra de Deus diz que ele saiu triste, porque ainda faltava algo na vida dele. Certamente você pode estar vivenciando um momento bom na sua vida, o melhor da sua vida está acontecendo, mas está faltando algo dentro da sua vida. Não sou eu, como pastor que estou aqui, que vou apontar, está faltando isso, está faltando. Não. É você que tem que fazer uma introspectiva dentro de você e saber qual é a sua necessidade. Se queres ganhar o reino de Deus, dedique a sua vida a Ele. Confia plenamente no Senhor, porque Ele é capaz de satisfazer o desejo do vosso coração. Amém, querido? É isso que Deus está mostrando para nós na sua palavra. E aquela mulher sentiu que não era necessário ela ficar simplesmente a se lamentar, mas ela precisava de algo que pudesse trazer solução para o seu problema. E nós vemos, não aceite perder seus filhos para o diabo. É um fato muito interessante. Não aceite, querido. Tem muitas pessoas que pensam assim: já não tem tanto por esse filho, e agora o que me resta é deixar acontecer o que precisa acontecer e pronto, e ponto final. Não! É momento de conquista, é momento de entrega, é momento de dedicar, é momento de buscar. É momento de interceder por aquele que está em falta diante da sua vida. Não podemos perder o nosso referencial jamais. Sabe por que tudo que Jesus ele conquistou e quer nos dar é de bem para que nós possamos viver e viver bem sobre a face da terra, né? Os nossos celeiros serão abastecidos, a nossa vida precisa ser abastecida através daquilo que o Espírito de Deus ele conhece os nossos corações e sabe das nossas necessidades. De repente, antes mesmo nós abrimos a nossa boca, Ele sabe, conhece-nos por dentro e por fora. Mas é preciso que nós abramos a nossa boca e falamos qual é a nossa necessidade, daquilo que precisamos confessar diante do Senhor e falar com Ele. Às vezes que nós falamos de falar com o Senhor, começamos a pensar a respeito do pecado que nos assola, como assim: puxa vida, eu preciso encontrar os meus pecados, isso e aquilo. Não! Sabe o que você faz? Tem uma tática que é muito interessante. Isso de você ficar se lamentando pelos seus problemas, pelas suas dificuldades que você está a enfrentar. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Certamente coloque diante de Deus e comece a exaltar o nome do Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas. Creia nisso em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos de fazer valer a nossa fé, porque é nele que nós devemos confiar a cada dia. O seu marido, o marido daquela mulher, era amigo do profeta, era aquele que seguia o profeta, parava para ouvir a sua palavra. Lembra daquele texto, daquela história, quando disse que os homens estavam ali, à beira do Rio Jordão, cortando as vigas de madeira para construir ali um lugar onde pudesse abrigar os profetas e ter o culto que pudesse oferecer a Deus. Certamente o marido daquela mulher poderia estar ali, porque ele era amigo do profeta. Quando o profeta estava passando, de repente aquele homem poderia perguntar: vou lá em casa buscar o meu machado, porque eu quero também dar minha mão de obra, porque eu faço parte desse povo. Imagina, queridos, hoje quando nós estávamos aqui na aula da escola dominical, tinha os irmãos que não estavam aqui dentro, mas eles estavam ali preparando algo, sabe por quê? Por causa de alguns vazamentos que Deus estava ali dando uma correção ali na obra da igreja. Aí eles ficavam assim: puxa vida, mas eles não poderiam estar aqui? Mas eles estavam por quê? Porque durante a semana eles tinham os seus trabalhos, as suas lutas no dia a dia para colocar o pão sobre a sua mesa, mas estavam um tempo também para agradar a Deus dentro daquilo que é a sua mão de obra. Isso também é muito interessante. É importante, né? Não podemos fazer isso a nossa rotina, mas esporadicamente sim fazer, porque tudo é para a honra e glória do nome do nosso Deus. Quando nós vemos dentro da história da palavra de Deus, aquele moço que nós falamos que estava ali, a Bíblia não fala que é esse marido dessa mulher que aconteceu isso. Mas quando ele estava cortando, pegou um machado emprestado e foi lá também para cortar, que ele queria dar a sua mão de obra. E quando ele estava ali, o machado solta o cabo e pum,
afunda. Aquele homem ficou lamentando, puxa vida, perdi o meu machado. Sabe o que aconteceu? O homem de Deus chegou e falou assim: aonde foi que caiu o seu machado? Ele olhou, foi aqui, meu senhor. E o homem de Deus estendeu as mãos e o machado fez flutuar. Sabe o que eu fico pensando, querido? Os problemas da nossa vida, nós precisamos reconhecer aonde foi que caiu o nosso machado. Simplesmente isso. Agora, de que forma nós vamos descobrir todas essas coisas? Louvando e adorando ao nome do nosso Deus. Precisamos de passar pelas provas, exaltando o nome do nosso Deus. Se as lutas têm sido constantes na sua vida, dentro da sua casa, ao lado dos seus filhos, do seu amigo, aquele que muitas vezes desestimula para que você sirva ao Senhor, adore ao Senhor. Clame a Deus para que os problemas sejam resolvidos. Porque se nós não clamarmos a Deus ou não nos submetermos à vontade do Senhor, os dias realmente serão de trevas sobre a nossa vida. Então precisamos de buscar conforto para a nossa vida a cada dia. Aquela mulher sabia de tudo isso, então agora, diante da situação, no seu bom relacionamento que ela tinha com suas vizinhas, quando o homem de Deus passa e faz aquela pergunta e diz para Eliseu dizendo, quando ela disse sobre o seu marido, Eliseu lhe disse: que deu de fazer? Declara-me, o que tens em casa? Puxa vida, que situação, o que você tem em casa? Ela podia falar assim, nada, ou quase nada, mas eu tenho uma única botija, e ela está para quando se acabar, de repente ela poderia dizer, o que fazer? Acabou aquilo ali, ó. Acabou, não tem mais jeito. Ali a única esperança que eu tenho é aquela que está ali. Acabando aquela ali, eu não tenho mais como comprar e adquirir, já estou devendo muito lá, quero levar meus filhos. Ela colocou diante do nome de Deus, sabe o quê? Porque ela queria uma resposta que viesse satisfazer o desejo do seu coração, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar plenamente nele e esperar para que ele possa derramar as bênçãos sobre a nossa vida. Nessa noite, quando nós estamos aqui, diante dessas crianças que foram apresentadas ao Senhor, se os seus pais, se nós não tivermos com responsabilidade diante do Senhor, de apresentar todos os dias, em louvor e honra ao nome do nosso Deus, pelos nossos filhos, certamente eles poderão se perder, e tudo que nós queremos, sabe o que é? É que eles conheçam essa verdade, e possam trilhar nesse caminho, para serem bons exemplos no meio da nossa sociedade, mas também para que eles sejam cidadãos celestiais. É isso que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Então, grandes exemplos precisam de ser seguidos. Quem está ministrando em sua vida, não conte seu drama para qualquer pessoa, não. Às vezes nós procuramos qualquer pessoa, estamos tão angustiados que saímos pelo meio da rua com um problema que não é daquela pessoa, procuramos a conversar com aquela pessoa, até mesmo sem conhecer, e falamos das dificuldades que estamos enfrentando. Talvez nós estamos falando com a pessoa errada, e aquela pessoa vai mais atrapalhar do que ajudar. Temos que ter a consciência e, acima de tudo, de apresentar a Deus para que os nossos problemas sejam sanados ou sarados em nome de Jesus. Quando nós olhamos para esse grande queridos, tem pessoas que não são dignas de saber sobre o nosso problema. Há pessoas que estão recebendo ministração de gente que não pode acrescentar nada na nossa vida. Tem pessoas que estão ministrando algo na sua vida que não provém do Senhor. Talvez pessoas que estão em falhas com Deus e consigo mesmo, mas já se acostumaram, já se habituaram a se colocar diante de situação para que, ao invés de Deus aparecer e diminuirmos, certamente Deus nem está naquele negócio, mas que apareça eu e que Deus fique em segundo plano da nossa vida. Isso é pecado, gente. Apresenta primeiramente a sua vida ao Senhor, é nele que nós precisamos de confiar. Imagina aquela mulher, se ela ficar simplesmente a se lamentar, mas não, ela se posicionou, ela tomou uma decisão, teve atitude na sua vida. Eu não posso ficar aqui parado, eu preciso de algo que venha trazer solução para o meu problema. Sabe? Em busca de um milagre, e o milagre, ele estava prestes a acontecer. Segundo, se você morrer hoje, que frase definiria seu caráter? Infelizmente, se fôssemos definir exatamente o caráter das pessoas, muitas pessoas não iriam ter um epígrafe muito bom. Às vezes nós olhamos para o versículo, já vi muitas pessoas falar assim, fulano faleceu. Foi tarde. Você já viu pessoas falarem assim? Foi tarde. Aqui já está morrendo há muito tempo. Sabe, o dia na porta da igreja doeu muito no meu coração.
Eu tenho um amigo que bebe muito. E muitas vezes eu socorri aquele rapaz e levei ele para o hospital. Passei horas com ele no hospital até que tivesse uma resposta de que ele tinha melhorado para levá-lo para casa. E um dia ele me disse: pastor, por que o senhor faz isso comigo? Eu falei: não sei, eu quero ver você bem. Aí eu disse: poxa, eu nunca esperei que eu ia ter um amigo igual o senhor. Não estou exaltando a minha pessoa, não. Mas eu tinha sempre compadecido por aquela pessoa, por aquela vida. E um dia eu fiquei muito triste, porque na porta da igreja, quando a sua irmã falou assim: pastor, ore pelo meu irmão. Quando falou o nome do irmão, um outro irmão da igreja olhou e falou assim: infelizmente, isso é triste, eu disse. Ele falou assim: por que aquele seu irmão já não morreu? Pelo menos se ele morrer, vai trazer sossego para essa família. Aquilo me esqueceu tanto no meu coração. Ele tem que ouvir aquilo da boca de uma pessoa que às vezes está na frente pregando a palavra de Deus e ela não falou nada com ele, falou comigo. E aquele moço simplesmente tomou a frente, sabe? E levou uma tristeza ao coração daquela irmã que estava pedindo oração para o seu irmão. Eu fui embora para casa muito triste, mas no outro dia, no amanhecer, nas primeiras horas, eu estava lá batendo na porta da casa dele, ele estava dormindo. Quando ele abriu a porta, eu entrei a falar com ele. E assim, quando eu tenho oportunidade, eu vou orando por ele e vou clamando pelo Senhor. E agora, por esses dias, eu soube que ele não está bebendo mais. Agora ele fica quietinho em casa e está mais tranquilo. Então, queridos, nós não podemos perder. Ele precisa de um milagre, ele é uma vida. Então, às vezes, nós temos que ter cuidado com quem nós estamos compartilhando a nossa vida, o nosso problema. Fale com Deus. Deus lá do céu, ele está pronto a ouvir. A palavra de Deus diz que ele está atento aos maus e aos bons. De repente, aos maus, enquanto você pode perceber aquele que tem muita maldade no coração. Não, é aquele que os seus propósitos, seus caminhos estão tortuosos, ou aquele que os seus caminhos já estão aplainados. Mas aquele que estão com os seus caminhos já tortuosos, que estão andando na contramão da vida, Deus está com suas mãos estendidas para colocar em um lugar aplainado em nome de Jesus. É isso que Deus está pronto a fazer em nossas vidas, a cada dia, a cada momento. Para de andar na contramão, para de andar diante de situações adversas, porque logo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, diante da palavra que está proferida dentro desse livro, que é a palavra de Deus, ou então nós não cremos que esse livro é a palavra de Deus. Ele disse que o dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus escolhidos. Aquele que for encontrado em falso, aquele que não estiver andando no caminho aplanado, certamente, que não fez a escolha para andar no caminho aplanado, certamente na contramão ele será apanhado. E a palavra de Deus diz que isso é loucura, quando ele diz: louco, se hoje pedis a tua alma, para o que tens preparado, para quem será? Então nós olhamos e vemos que certamente aquela mulher, ao ver Eliseu passar na porta da sua casa e chegar ali e perguntar se vai tudo bem, o que ela tem em casa, certamente aquela mulher podia colocar como uma resposta de oração, porque em todo momento ela viu o seu marido também ali, acompanhando os ensinamentos da palavra de Deus através de Eliseu. Sabe, queridos? Aprenda a conversar com Deus, dirigir a sua palavra ao Senhor. Uma ocasião eu conversava com um moço, e quando nós conversávamos, ele estava no grupo ali orando para orar para aquele moço. E quando nós demos a oportunidade que nós fomos orar, e alguém falou assim: você também pode orar. E ele falou assim: eu não sei orar, diga como você quer falar, mas fale com Deus. E de repente aquele camarada estava tão distante de Deus que na hora que ele foi olhando e de orar, ele fechou os olhos e falou assim: Deus, cara, você que está em cima, tem misericórdia de mim. Foi a forma que ele encontrou para falar com Deus. Eu não sei se você vai me atender, mas tem misericórdia de mim, Senhor, cara. Por favor, você que está em cima e sabe de todas as coisas, tem misericórdia de mim. E depois nós oramos lá junto com ele. E mas passando mais um tempo, um dia a gente conversando, que eu tinha intimidade com ele, ele falou assim: o senhor acha que Deus ouviu a minha oração? Eu falei assim: você estava prestes à morte. Se hoje, depois que passou mais de uma semana, você está vivo, glorifica o nome do Senhor. Amém, queridos? É isso que Deus está mostrando para nós. Amém? Então aquela mulher está vivendo essa vida exatamente por isso. Porque ela não tinha incerteza na sua vida. Certo, ela sabia. Se chegasse o momento de acabar toda
todo aquele azeite que estava naquela única vasilha que ela tinha. Certamente ela podia morrer. Mas uma coisa ela sabia: assim como o seu marido trouxe aquela palavra para dentro da sua casa, ela tinha fé que sem Deus ela não ia perecer. Amém, queridos? É isso que nós podemos olhar e chegar a essa conclusão. Para nós irmos um pouquinho mais à frente, grandes milagres acontecem a partir de pequenas coisas. O profeta mostrou que a solução estava dentro da casa dela. Declara-me o que é que tens em sua casa. Olha, o milagre aconteceu diante daquilo que ela tinha dentro da casa dela. Pode nos faltar tudo, mas menos a presença do Senhor em nossas vidas. Amém, queridos? Às vezes nós olhamos assim, né? Eu já disse para os irmãos que, dentro do contexto daquilo que falta, eu me lembro quando eu fui me casar, o pastor falou assim: olha, na sua casa pode faltar alguma coisa, mas o essencial é o sal, porque o sal não pode faltar na sua casa. E nós temos o capricho de olhar dentro da saleira, se estiver diminuindo muito, a bola e compra outro, porque é muito barato. Eu já disse para os irmãos que teve um amigo meu que foi se casar, e eu fui testemunho do casamento dele. Ele foi para a lua de mel, quando ele voltou, ele foi no supermercado comprar, o sal custava 15 centavos, ele comprou 15 quilos de sal. Era só ele e a esposa dele. E depois ele botando aquilo ali. Por que você comprou 50 de sal? Eu falei assim: porque estava tão barato. Eu achei tão baratinho, achei que estava na promoção, eu comprei 15 quilos de sal. É porque o sal é um alimento, é algo que é barato, né? Mas ele comprou 15 quilos de sal e levou para casa. Chegou lá, a esposa dele foi distribuindo sal. E ele comprou o sal bom mesmo, sal, todo mundo. E ele tinha condição de comprar outras coisas. Arroz, que era bom, ele comprou um pacote de 2 quilos. Mas sal ele comprou 15 quilos. Mas o sal é um tempero que precisa de ter dentro de casa. Aquela mulher bem sabia que o azeite era essencial para a sua casa. Porque o azeite, quando ele está sobrando ali, certamente no meio dos judeus, daquele povo que ali estava, quem tinha azeite era como se tivesse uma pedra de ouro que pudesse vender para abastecer a sua casa. Ele sabia do contexto. Por isso que Eliseu olhou e falou assim: olha, o que tens em casa? Ela foi sincera. Se queremos receber algo do Senhor, devemos usar a sinceridade para com Deus. Às vezes nós queremos esconder, temos lá abastecido dentro da nossa casa muitos bens, mas mesmo assim queremos olhar se alguém está distribuindo algo que nem está faltando na nossa casa, mas queremos ganhar aquilo que o outro está oferecendo. Não estamos precisando daquilo ali, não. Embora não é necessário que estejamos passando a necessidade, mas devemos nos abastecer, encheios da graça do Senhor. E certamente a abundante graça, ela transbordará em nossa vida, em nosso celeiro, que é o nosso coração, em nome de Jesus. Precisamos de ter essa convicção. E indo mais à frente um pouquinho, outra coisa que a gente vê: a maneira como você se relaciona com os seus vizinhos pode determinar o milagre de Deus na sua vida. O profeta instruiu para que ela pedisse vasilhas para os seus vizinhos. Se ela tivesse muitos vizinhos, teria muitas vasilhas. E, consequentemente, o milagre seria grande. Muitas vezes o número de amigos determina o tamanho do nosso milagre. Imagina se aquela mulher fosse queimar o vizinho da esquerda, da direita, da frente e de trás. Ela não ia ter milagre nenhum na sua vida. Ia continuar unicamente com aquela botiquinhazinha derramando azeite e espalhando pelo meio do chão. Sabe por que? Ia de buscar, não pouco, mas muito emprestado. E ela sabia onde ia. Os seus filhos entraram em ação. Obediência é fundamental para que possamos ter um milagre em nossa vida. Aqueles rapazinhos falam assim: eu não posso ser preso, eu não posso ser apanhado como escravo, eu preciso ajudar a mamãe. Ela falou: vai, corre! E eles saíram, chegaram na casa de Marcelo, pegaram a botija, chegaram na casa de Devi, chegaram na casa do mal, foram correndo, foram na casa da Dilma, foram na casa, entraram na minha casa e falaram: tem vasilha, me arruma. Depois do céu. Muitas vasilhas, e aquela mulher ia transbordando. Vai, separa as que estão cheias lá. E quanto mais ela separava, mais vasilhas chegavam e mais tinha. Quando ela viu que o negócio estava derramando, começando a derramar, e não tinha mais vasilha, traga, menino, mais vasilha. Eu disse: mamãe, não tem mais vasilha. E automaticamente cessou. A bênção já estava presente dentro da sua casa. Amém, querido? Amém.
Nós precisamos de nos abastecer cada dia, encher-nos da presença do Senhor, sabe por quê? Porque os dias são maus, queridos. O inimigo não deixa de ser inimigo, jamais, não pense. Nós vencemos hoje e precisamos de estar atento, porque amanhã nós também precisamos de vencer. Porque com Cristo é vencer ou vencer. Então nós precisamos disso. E aí quando nós olhamos e vemos nessa natureza tão gigantesca, algo tão tremendo que acontece, certamente há motivo e maneiras como você se relaciona com seus vizinhos pode determinar o milagre de Deus em sua vida. O tamanho do milagre é proporcional à nossa fé. Vasilhas vazias, não poucas, foi determinado pelo nome de Deus. Olha para nós. Vasilhas vazias e não poucas. Porque a abastância do Senhor, ela veio com grande abundância para a vida daquela mulher. E para a sua vida, Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre cada um de nós. Você está pronto para receber do Senhor? Como está a sua vasilha? Você trouxe a sua vasilha hoje? Não? Puxa, pastor, o senhor me pegou de surpresa. Eu deixei a minha vasilha em casa. Corra, busque, cante, diga para o Senhor nessa noite, abasteça a sua casa todos os dias. Né? Às vezes nós olhamos e vemos. Há pouco tempo atrás uma notícia que falou assim: olha, abasteça a sua casa porque vai faltar comida. Teve gente que se desesperou e foi no supermercado. Eu cheguei lá em Campo um dia, fui no médico, quando eu passei no supermercado e também minha esposa foi comprar uns negocinhos, mas tinha gente que estava com uma pilha de ovos desse tamanho assim dentro do carrinho, empurrando o ovo com muita batata, com muita açúcar, com muito não sei o quê, mas muita coisa. Quase que esvaziaram o supermercado. Os recepcionistas, os repositores do supermercado estavam todos malucos, que não sabiam o tanto que colocavam no tempo, tanto que botavam, que estavam rasgando a sacola de arroz pelo caminho, o camarada estava não dando tempo de botar nas prateleiras. Muito. Mas era um alarme falso. Está muito caro. Carestia demais. Ninguém está se preocupando comigo, com você, com nós, como família. Desconstruir a família é tudo que, muitas vezes, aqueles que governam o nosso mundo eles querem. Mas sei que a palavra de Deus diz: nós somos peregrinos aqui neste mundo. Aqui não nós somos. Nós temos as bênçãos do Senhor que é derramado sobre as nossas vidas. Tem a vida da irmã que mora lá em Mato Grosso, mas está aqui conosco nessa noite. Sabe por quê? Vasilhas não cheias, você pode trazer vazia para você abastecer em nome de Jesus. É isso que o Senhor está pronto a fazer pelas nossas vidas a cada dia. E nós olhamos e vemos que devemos experimentar este Deus em todo o tempo. Então, quando nós olhamos para isso e vemos o tamanho do milagre é proporcional à nossa fé. Vasilhas são vazias. Quando houve vasilhas, haverá azeite sendo derramado. Quando Deus, quem fala, ainda que pareça loucura, simplesmente obedeça. Mesmo que pareça loucura, mas obedeça. Às vezes nós falamos alguma coisa que pode dizer: não, isso é loucura. Eu fazer isso, tomar essa posição é loucura. Ele fala: entrega do caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo. Aquela mulher parece que tinha conhecimento disso aí. Eu vou entregar minha vasilha vazia, porque eu sei que ele me perguntou: o que tem em casa? O déficit estava grande. A maior perda não era nem de ter a vasilha vazia, mas era de não saber como pagar aqueles que forneceram a mercadoria para o seu marido, pagar com os filhos. Era penoso demais. Ficar distante daquele que ele ama, que ela amava, seria uma tristeza terrível para o seu coração. E agora, o que fazer? Milagres não se explicam. E se explicar não é milagre. Aquela mulher não sabia que aquele milagre ia acontecer, mas ela confiou inteiramente naquilo que o homem de Deus falou. Será que Deus falou e você não escutou? Como está a sua vida? Pare para pensar e meditar. Não é conto de histórias enfadonhas, não. Mas uma mulher que estava enfadada a morrer, estava propensa a desistir até mesmo da sua vida.
Mas logo ela voltou e retomou porque ela precisava de algo que pudesse alimentar a sua vida. Mas uma coisa eu sei, que o que é para você fazer, Deus não faz. Quando nós olhamos e vemos, às vezes quase todo domingo nós repetimos isso aqui. Jesus está do lado de fora. Porque quando ele visita as igrejas, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Ele está do lado de fora. Agora ele está pronto a bater. O que você tem dentro de casa? O que você tem dentro do seu coração? Olha, meu coração está angustiado, está com dor, está com ressentimento. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. E se você soubesse, você não fala para mim, porque eu também não sei. E a única coisa que eu sei, se findar hoje, está de bom tamanho. Porque Deus, aquele que encontrou a minha vasilha vazia, Ele tem enchido com medida recalcada, sacudida, para que eu possa ter essa fé e essa confiança, que se Ele voltar hoje eu estarei com Ele no paraíso. Essa confiança que você precisa de ter. Apresenta a sua vasilha nessa noite ao Senhor. E confie inteiramente. Não fique preocupado com que, olha, será que fulano vai falar de mim? Não, você não tem que ter essa preocupação. A entrega é sua, a salvação é sua. O desejo do coração de Deus é para todos, mas para todos aqueles que creem. E nós precisamos nos apresentar ao Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu não posso ser refém na mão dos inimigos, mas tira-me, Senhor, desse lamaçal do pecado, daquilo que me incomoda. Eu preciso caminhar cada dia mais na tua presença. Concluindo, queridos, para nós fecharmos aqui. Esta mulher possuía diversas marcas em seu caráter que fizeram a diferença em meio à crise. Coragem, humildade, fé, obediência, amor, trabalho, honestidade, amizade e submissão. Eu coloquei esses pontos aqui. Como nós falamos, se ela não fosse amiga, como você é, na pessoa que está ao seu lado, olha para a pessoa que está ao seu lado. Selou a amizade com ela? Né? Se ela precisar da sua vasilha ou na sua casa, você vai emprestar para ela? Hã? Amém? Amém, queridos? Amém. Então, se você vê a necessidade dela, estenda as mãos. Às vezes, antes dela pedir, você já tem para oferecer. Isso que é importante. É maravilhoso demais isso, queridos. Compartilhar dessa verdade, sabe? E expressar com carinho aquilo que está dentro do nosso coração. O desejo de Deus é isso: que o povo dele seja um povo revestido dessa graça. E com os olhos altivos nós podemos olhar e ver ao nosso redor aquele que está necessitado. Às vezes ele não está precisando de um pacote de feijão, não está precisando de um pacote de fala baixo de café, mas ele está precisando do afago, do carinho, ele está precisando da sua amizade. Às vezes ele tem até uma admiração por você, mas você ainda não fitou os olhos nele para que ele possa ser um companheiro de vida eterna. E é tudo que Deus quer fazer. Será que Deus falou e eu não escutei? Como? Desatento não está? Com respeito àquilo que Deus está mostrando, está falando? Às vezes ficamos balançados porque o inimigo está tentando de toda pastor, pelo amor de Deus, pastor, o diabo está no meu pé. Põe ele debaixo do seu pé, querido, através da sua comunhão com o Senhor. E se ele estiver debaixo da sola do seu pé, ele não vai se levantar para te derrotar. Porque nós pisoteamos e sabemos que a palavra de Deus diz que pisarmos nele. Precisamos sim ferir o inimigo a cada dia. E não ficar na retaguarda esperando que ele nos fira para depois nós contra-atacarmos. Não. Nós precisamos atacar o pecado que tão de perto nos rodeia. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes com os nossos caprichos, com aquilo que nós achamos que é certo, simplesmente achamos que é certo, mas não temos a certeza. E a palavra de Deus diz que essa certeza vem através da nossa fé. E aquela mulher tinha tudo isso. Para nós encerrarmos aqui. Quantas dessas marcas permanecem presentes em nossas vidas?
mesmo quando estamos em dificuldades. Eu falo, irmãos, porque eu também tenho enfrentado lutas. A batalha que nós enfrentamos, eu não tenho medo e nem vergonha de dizer assim, irmão, ora por mim, eu preciso da ajuda, da oração dos irmãos. Sabe o que significa isso? Compartilhar. Eu não tenho vergonha de dizer, ora por mim. Não, eu vou orar por você. E um vai orar pelo outro. E nessa noite, para encerrar este momento, simples assim como naquele meu amigo, nós estávamos fazendo uma visita, ele estava passando por ruínas e dificuldades, queridos. A vida dele tornou-se algo tão difícil que parecia que não tinha solução. Em mesmas situações de tudo que acontecia com ele, alguém confiou em deixar uma moto com ele, uma moto muito bacana e muito potente. Eu vi a filmagem do que aconteceu com ele. Ele bateu de frente com um carro, ele em alta velocidade com aquela moto. Ele voou por cima de um fio de alta tensão que atravessava a avenida. Olha que não era baixo não, porque aquela avenida é uma avenida que passa caminhões com as suas cargas muito altas. Ele voou lá por cima e foi dado como morto. Hoje ele anda meio torto assim, balançando um pouco, mas ele falou: hoje eu estou torto das pernas, mas o meu coração se alegra porque Deus está presente em minha vida. Só podemos por isso, queridos. Será que Deus falou e você não escutou? Aquela mulher sabia que tinha um Deus, que era o Deus do seu marido, que também era o seu Senhor. Nessa noite eu gostaria que você, meu irmão, com toda a autoridade dada por Deus, fale com Deus aqui. Rapaz, quando ele foi orar, ele não sabia o que falar. E ele disse: ó, cara, você que está em cima, eu desligo, estou aqui, eu sou tão pequeno. Por palavras que ele falou, ele chorou mais do que orou. Não sabia o que falar. Mas você nessa noite, você pode fechar os seus olhos e falar: Senhor, eu estou aqui nessa noite. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Faça assim a sua oração. Diga para o Senhor da sua dificuldade. Pode fazer isso. Fale com Deus: Senhor, nessa noite eu estou aqui. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu sei, Senhor, das lutas que eu tenho enfrentado. Às vezes até parece que tudo vai bem. Mas tem hora que a angústia bate no meu coração. Mas o Senhor falou que eu escutei nessa noite. Sabe por que, queridos? Porque o plano de Deus é perfeito na vida daquele que busca o Senhor. E tudo que o Senhor quer nessa noite é que você também se quebrante diante do Senhor. E experimente esse amor. Em meio às lutas que você tem enfrentado. Talvez a notícia estava assim. Mas hoje o Senhor quer abastecer a sua casa. Ele quer abastecer a sua vida. Para que você possa apresentar a Deus e falar: Senhor, muito obrigado. Porque a luz da tua palavra foi vivida. E eu estou certo de que eu vou vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso amado e soberano Pai, Pai criador e sustentador das nossas vidas, Pai celestial, que olhou para a tua filha naquele momento há tempos tão atrás, ó Deus, que deixou essa história tão linda para nós, que nós podemos meditar e olhar, ó Deus e Pai, do milagre que aconteceu na vida daquela mulher e de toda a sua família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abasteceu aquela casa. E através da palavra que foi proferida pelo teu servo, o profeta Eliseu, certamente aquela casa pode ter abundância de pão e se deleitar nas bênçãos do Senhor. Que essa noite, ó Deus, cada um de nós que aqui estamos, chegamos até aqui, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa. E aqui neste lugar, Deus e Pai, ao qual nós te louvamos e te adoramos e expressamos com gratidão o teu amor. Que a tua graça, Deus, seja derramada sobre a vida de cada um dos teus filhos que hoje aqui entrou. E que possamos crer na tua promessa, Senhor, e abastecer as nossas vidas através do teu Espírito Santo que é derramado sobre nós. Naquele dia o azeite foi com fartura para a vida daquela mulher.
mas para nós, no tempo presente, o Senhor tem derramado o teu Espírito Santo com grande abastança para todo aquele que crê na tua promessa. E nós queremos assim, as nossas vidas, as nossas famílias, e consagramos tudo a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus diz: amém. Amém. Coloquemos de pé para nós encerrarmos este momento. Por gentileza. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente na vida dos teus servos nessa noite aqui, reunidos, não só hoje, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Queridos, nosso muito obrigado pela sua presença, obrigado àqueles que nos visitam, obrigado aos nossos irmãos em Cristo. Sinta-se abastecido pela presença do Senhor na sua vida. E qualquer situação, se você quiser conversar, quiser dialogar com a gente, se quiser conversar, nós estaremos à disposição. É só nos procurar que você vai nos encontrar e assim nós podemos conversar para que nós possamos compartilhar dessa verdade cada dia. Deus abençoe. Tenham todos uma boa semana e que o Espírito Santo do Senhor seja a sua companhia em nome de Jesus. Amém.